Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do Evangelho do Grupo Espírita Paulo e Estevão. Sejam todos bem-vindos, vamos chegando para mais uma live do Evangelho e hoje o nosso tema será a porta estreita. Quem quiser e tiver aí o Evangelho segundo o Espiritismo já pode ir pegando, abrindo no capítulo 18, itens 3 a 5. A porta estreita, o nosso tema de hoje. Boa noite, Kátia. Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Keila. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Luiz Fernando, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Mana Paz. Sejam todos bem-vindos, vamos chegando a mais uma live, quando vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Oi, Juliana, bem-vinda. Liduína, bem-vinda também. Rosângela, Martina, boa noite. Vamos chegando, estamos aqui crescendo em número para que a gente possa começar essa live do Evangelho. Olá, Salete! Bom ver você também. Quer dizer, não vejo, mas leio e sei que você está aí. Oi, Karina! Marley, bem-vinda, querida Marley. Vamos aqui dando alguns avisos enquanto vão chegando mais participantes. Jaci Ferrari aqui dando boa noite, bem-vindo. Vamos aqui avisar sobre a palestra pública sexta-feira. Olá, Luiz Escafa, bem-vindo você também. Leda Rufino, boa noite. A palestra sexta-feira, gente, será com uma pessoa muito bem preparada. Ele é um palestrante profissional, mas é claro que no GEP ele faz as suas palestras generosamente em nome da doutrina para quem se fizer presente. Será Délio Pinheiro e ele estará falando do tema transição moral. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, nós temos as palestras públicas. A palestra pública, por enquanto, só uma acontecendo, enquanto estamos nesse momento de suspenso, né, de diferentes atividades em relação a como vivíamos antes. Não sabemos como vai ficar, mas a palestra está acontecendo presencialmente no GEP da Água Fria e é transmitida aqui no @gep.oficial. Presencialmente, né, eu já ouvi falar que pessoas ficam preocupadas. Como é que está sendo isso? A casa tem sido bem responsável. Eu mesma fui dar uma palestra pública presencial e vi que, de fato, as cadeiras estão bem distantes mesmo umas das outras. O lugar está arejado. As pessoas todas têm que colocar máscaras. Existe a disponibilização do álcool em gel. Também a aplicação de passes é feita de portas abertas, com poucas pessoas dentro da sala de passes. Realmente está sendo feito com muita responsabilidade esse trabalho no Grupo Espírita Paulo e Estevão. Assim como também nos dias de quarta e quinta-feira, quando funciona o ATE. A gente faz aqui esse evangelho como uma opção para quem não está podendo se fazer presente, para quem quer se reservar um pouquinho mais nesse período, mas às vezes as pessoas necessitam de estar presentes, de ir lá colocar-se para o passe, tomar água fluidificada na casa e está funcionando o ATE também nesse sistema de máximo cuidado com cada um. É preciso que nós cuidemos uns dos outros. Então, se você precisar ir ao ATE presencialmente, vá de máscara e tenha certeza que a casa está cuidando da melhor maneira do que pode ser feito
para que você possa estar em segurança. Então, a gente dá aqui esse aviso para todo mundo. Oi, Nayane, bem-vinda. Oi, Malu, bem-vinda você também. Boa noite. Todos aqui sejam bem-vindos. Já entrou muita gente. Vera Batista chegou também. Aqui a Paula Viviane dando tchau. Marisol tá aqui também. Vanessa Kelly. Vera Batista. Então eu tô vendo que já tem um bom número de pessoas aqui. Oi, Carlos. Vamos fazer a leitura de uma mensagem preparatória e depois passamos ao estudo e comentário do Evangelho. Eu faço um comentário, a seguir, como de praxe, leio aqui os comentários de vocês e vamos dialogando dessa forma. Aqui, gente, eu vou ler para vocês uma poesia do livro Cura Teu Coração, de Vanderlei Pereira. Ela se intitula Despertar pela Dor. Então, acho que é bem conveniente para o momento atual, para a gente que está com medo, para a gente que está adoecida, para toda a gente, enfim, despertar pela dor. Seja otimista, exerça o autocontrole diante do momento que hoje vive. Não se queixe de nada, nem cultive o medo de morrer, nem se isole. Ouça com calma aquele que o console. É a voz de Deus na voz do que convive, com os pobres caídos, inclusive, trazendo-os de volta à própria prole. Esqueça o lado mau do seu problema e aguarde o lado bom. Creia, não tema, que ele virá, mas chega na hora certa. Quem dorme o sono de uma indiferença, pensando só em si, chega à doença com suas estratégias e o desperta. Então, vamos manter a calma, a fé, a confiança. Como é que a gente deve se comportar nesse período em que ainda estamos tendo as recomendações sanitárias, apesar de já estar chegando a vacina da Covid-19? Mas como é que a gente deve se portar? Que recomendação se dá? A gente deve se portar respeitando as recomendações sanitárias, se preservando o máximo, da melhor maneira, mas também sem desespero. A gente tem que entender que se nós estamos nos cuidando e algo nos acontece, somos contaminados, ou uma doença vem, outra que seja, se isso acontece, é porque tinha que ser assim. Tem algo para ser aprendido aí, tem uma experiência a ser adquirida aí. Então é importante que a gente tenha essa postura, porque essa é a postura da fé. A gente se cuida, se preserva, mas também não enlouquece. O momento agora é adoecedor, psicologicamente falando também, porque nós estamos estressados, cansados desse clima tenso que se espalha no mundo desde o ano passado, desde março do ano passado. Nós aqui em Fortaleza estamos nos trancafiando, evitando conexões, contatos físicos com as pessoas e estamos cansados. Mas nós podemos resistir um pouquinho mais, pedindo a Deus paciência. Essa é a grande lição do momento e a grande lição da esperança e da fé. Vamos confiar que dias melhores estão surgindo e aprendizados estão acontecendo enquanto temos que enfrentar juntos essa grande pandemia. Oi, Luiz Fernando, obrigada. Ele está aqui avisando, gente, Luiz Fernando, presidente do GEP, está avisando que a lotação para a palestra é 53 pessoas, exatamente. Como eu disse a vocês, eu conferi lá realmente, eu fiquei até receosa, nossa, será que devo ir presencialmente? E quando fui, percebi os cuidados
e realmente a casa está de parabéns, os trabalhadores da casa que estão indo presencialmente, porque ela está oferecendo o seu serviço de uma forma responsável mesmo, não é de uma forma irresponsável e inconsequente. Obrigada, Cacau Almeida. Vamos então, gente, ao nosso evangelho de hoje. O que é que nós temos aqui? A lição de hoje é muito boa. A porta estreita. Eu vou ler só o trechinho, um dos 2 trechinhos de Jesus. Como eu explico, o Evangelho segundo o Espiritismo, para quem está chegando hoje, a primeira vez, é uma interpretação espírita do Evangelho de Jesus. Então, nós temos os capítulos, abrindo os capítulos, passagens de Jesus, comentários de Allan Kardec, e em seguida, instruções dos espíritos. Como é que foram dadas essas instruções? Através de médiuns. Então, Kardec, ele reunia médiuns, ele fazia um estudo sério, ele comparava as comunicações mediúnicas, não eram porque vinham mensagens dos espíritos que ele aceitava sem nenhum critério. Ele avaliava essas comunicações, via se elas se repetiam, se confirmavam, um verdadeiro trabalho de pesquisa no século XIX, quando foi constituída, foi trazida ao mundo a doutrina espírita, que era uma doutrina que se pretendia uma ciência. Por quê? Porque era uma investigação acerca das comunicações dos espíritos. Dessa investigação surgiram as consequências morais. Por quê? Porque os espíritos trouxeram revelações de uma vida após a morte que tinha uma relação direta com as nossas ações aqui no dia a dia antes da morte. Quanto melhor a gente vive aqui, melhor a nossa vida depois lá. Mas como é esse melhor aqui? É um melhor moral. E é justamente disso que a lição de hoje está falando. Vamos aqui dar uma lidinha na passagem de Mateus, capítulo 7 e versículos 13 e 14. A porta estreita é uma lição que está no capítulo 18, eu não sei se eu tinha dito 17, errei, se foi o caso, capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, itens 3 a 5. Aqui em Mateus nós encontramos a seguinte referência de palavras de Jesus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. Muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Palavras de Jesus. O que será que Jesus queria dizer com isso? Nós sabemos que muitas palavras de Jesus são metafóricas, são alegorias. Por que Jesus fazia assim? Jesus contava historinhas, fazia comparações, para que a sua mensagem permanecesse viva através dos séculos. A essência permanece. Então Jesus adotou muito as narrativas e as comparações para passar a sua mensagem. Então ele diz, é uma metáfora, que nós devemos atravessar a porta estreita, porque larga é a porta da perdição. O que será isso? Aqui a gente tem algumas metáforas, alguns simbolismos que Jesus usa nessa pregação, nessa passagem do Evangelho. Ele fala a porta estreita e fala de um caminho apertado que conduz a ela. E fala da porta larga e de um espaçoso caminho que conduz a ela. Primeiramente, quando nós escutamos referências, e essa também é a interpretação que Kardec dá em O Evangelho segundo o Espiritismo, o que é que nós achamos que era o conteúdo da fala de Jesus? Nós pensamos, a porta estreita são os bons atos, são as atitudes corretas,
E a porta larga são as atitudes irresponsáveis, são os momentos em que nós nos entregamos aos prazeres do mundo. Isso é a porta larga, são as facilidades da vida, enquanto a porta estreita é o caminho do bem, o caminho ético, o caminho correto. Também, mas nós podemos ir um pouco mais fundo, não é verdade? A gente já pode dar uma interpretação até mais psicológica dessa passagem de Jesus. O que é que nós podemos entender? Vejam só, Jesus fala que a porta estreita tem um caminho apertado que leva a ela. Essa porta estreita, gente, ela é estreita, é uma porta que tem um caminho estreito levando até ela também, porque ela é um único caminho, uma única opção. É uma porta que vai dar no céu. É uma porta que vai dar no reino de Deus. É uma porta que vai dar na perfeição espiritual, assim nós podemos interpretar. É a porta da autorrealização. O caminho estreito que leva a essa porta, só dessa maneira a gente chega ao estado de beatitude, ao estado de evolução máxima espiritual, em que nós nos libertamos da necessidade da reencarnação no mundo material, atravessando essa porta estreita da autorrealização. Só quando nós tivermos nos realizado enquanto espíritos imortais, nós nos libertaremos do pranto e ranger de dentes da vida material, também usando as metáforas de Jesus. Autorrealização. O que é isso? O que é essa autorrealização? Só tem essa opção, por isso que é um caminho estreito. O caminho para se chegar na autorrealização é o quê? O autoconhecimento. Só tem essa opção. Nós não temos outro caminho. A porta estreita é isso. A autorrealização é a realização dos nossos potenciais. Nós somos seres criados por Deus. Nós somos potências inteligentes criadas por Deus. A autorrealização é nós realizarmos esse código divino que existe dentro de nós. Então, eu me lembro aqui de uma comparação que Jesus faz para a gente entender como a gente tem que ser. Ele diz assim: olhai os pássaros do céu, olhai os lírios do campo. O que ele diz? Os lírios do campo não trabalham e nem fiam, e ainda assim Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como algum deles. O que será que é isso? É o lírio fazendo a sua autorrealização. É o pássaro fazendo sua autorrealização. Você não vê um lírio querendo ser outra coisa, querendo ser uma roseira. Você não vê o lírio querendo ser uma macieira. Não, o lírio é um lírio. E sendo um lírio, ele é maravilhoso. Você não vê um pássaro querendo ser leão. Não, você vê o pássaro realizando a sua passarinhez, sendo o máximo de pássaro que ele é. Assim nós, seres humanos, devemos ser. Nós somos espíritos criados por Deus, seres divinos, portanto. Espíritos, nós somos seres inteligentes. Cada um de nós é um ser inteligente. Caroline, espírito não é aquele que já morreu, não? Nós compreendemos na doutrina espírita que cada um de nós é um espírito. O espírito é a centelha de vida inteligente que Deus lançou no universo. Nós somos espíritos momentaneamente encarnados, vestidos em corpos carnais. E um dia nós desencarnamos. É por isso que vocês já escutam os espíritas dizendo: ah, fulano desencarnou. Ou seja, esse espírito se despiu do seu corpo de carne, mas ele continua existindo no mundo espiritual, numa outra dimensão. Para acessar essa outra dimensão, não é possível levar o corpo de carne, pelo menos para acessar
permanentemente e viver nessa outra dimensão. Paulo de Tarso diz isso na sua primeira epístola aos Coríntios na Bíblia. Ele diz que o corruptível, o nosso corpo, não pode herdar o incorruptível. Ele diz, assim como há corpo material, existe também corpo espiritual. Está na Bíblia. O próprio Paulo de Tarso fala isso quando explica como ressuscitam os mortos. Morre-se corpo material, ressuscita-se corpo espiritual, diz Paulo de Tarso em sua primeira epístola aos Coríntios. Então nós podemos olhar lá. E Caroline, mas aí qual é o capítulo? Não tenha preguiça. Leia a epístola todinha, porque eu não decorei o capítulo, mas você vai lá, na minha Bíblia está marcado, você pode encontrar na sua também. Então ele fala disso, o próprio apóstolo dos gentios. A autorrealização é a gente realizar esse nosso potencial divino. E qual é o caminho para realizar esse nosso potencial divino? O autoconhecimento. Então, conhecer a gente mesmo é conhecer esse nosso potencial divino. É nos apropriar de toda a maravilha que nós somos, de toda a sabedoria que nós trazemos dentro de nós como uma potência, de toda a nossa capacidade de amar, de toda a nossa capacidade de construir, de pensar, de raciocinar, de realizar. Isso é o autoconhecimento. Para a gente chegar nisso, a gente tem que se livrar de algumas arestas, de algumas, digamos, alguns empecilhos, que são o quê? Os chamados defeitos. Jesus diz que nós temos que colocar a luz sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa e não sob o alqueire escondida. Então as nossas luzes estão escondidas na inconsciência. O processo de autoconhecimento é o processo de tomar consciência dessas nossas luzes escondidas. Mas elas estão, sob camadas e camadas do alqueire, né? Sob camadas grosseiras que escondem essas nossas luzes, que são os nossos chamados defeitos. Nós temos que identificar as nossas sombras para que consigamos acessar as nossas luzes. Essas luzes já existem dentro de nós, apenas nós não as acessamos. E quando não estamos conscientes delas, nós sentimos medo. Aí nós tentamos nos apegar a alguma coisa material nesse mundo, achando que é isso que vai nos tornar importantes, porque nós não nos damos conta de que já somos importantes desde o momento em que somos criados por Deus. Se a gente não ficasse tentando controlar tanto, né, as nossas vidas, as vidas dos outros, deixasse a vida acontecer, fazendo a nossa parte, vivendo um dia de cada vez, como os lírios do campo, como os pássaros do céu, nós atravessaríamos a porta estreita, nós chegaríamos à autorrealização. A porta larga são as outras 1000 opções que existem. Existem 1000 outros caminhos aparentes de felicidade que são a porta larga. E um desses caminhos, gente, inclusive, tem gente que pensa, a prática da caridade é o caminho da porta estreita. Mas a caridade, ela é muito mais difícil do que a gente pensa. Uma porta larga que muita gente entra nela quando conhece a doutrina espírita, quando conhece o cristianismo, é a porta das normas e procedimentos. Todo mundo quer chegar no espiritismo e ganhar um manual de normas e procedimentos. O que eu tenho que fazer? Ai, Carol, como é que a gente faz para poder ser feliz no mundo espiritual? Como é que a gente faz para poder se livrar das dores trazidas de vidas passadas? Como é que a gente faz? Qual é a técnica? Dê uma técnica, uma regrinha. Tudo que a gente queria era uma macumba. O Centro Espírita não tem trabalhos desse tipo. Claro que dentro das outras doutrinas existem os seus trabalhos, as suas regras e procedimentos. Mas nós na doutrina espírita acreditamos que isso, na verdade, nos leva por um auto-engano.
por um caminho de falso conhecimento, de falso self. Quando a gente acredita que praticar aquilo ali nos garante essa porta estreita e o céu, mas não é verdade. Não se trata de você seguir normas e procedimentos, se trata de você realmente atingir, fazer a caridade pela caridade. Pela simples satisfação de fazer a caridade. Existe céu maior? Pela simples alegria de estar com alguém, de rir com alguém, de beneficiar alguém e se sentir beneficiado pelo prazer de ajudar. Então, quando a gente está barganhando com Deus, eu vou aqui fazer esse bem, porque lá eu vou ganhar o mundo espiritual, não vou para um umbral, diz o espírito ainda tão materialista, ainda preso aos velhos atavismos. Não é assim, meu amigo. Não é você seguir, eu vou me sacrificar. Existe uma lição que é muito narrada nos meios espíritas, nas palestras espíritas, que conta assim, que uma mulher tinha um marido, e esse marido era muito trabalhoso, ele era um alcoolista, e ela já não aguentava mais ele. Ele dava trabalho, ele trazia dificuldade, mas ela se tornou espírita. Aí ela pensou, não, eu vou aguentar esse meu marido, porque enquanto eu aguentar aqui as dificuldades trazidas por ele, eu sou um espírito mais desenvolvido e vim para ajudá-lo a se desenvolver também. Enquanto eu aguentar isso aqui com os meus filhos, enquanto eu resistir, eu estou cumprindo a minha missão, porque eu vim para iluminar o meu marido, ajudar o meu marido, e assim eu vou evoluindo. E aí, quando chegar no mundo espiritual, eu me livro da necessidade de reencarnar com ele. Aí dizem que ela chegou, desencarnou, aguentou o marido até o fim, ele desencarnou. Anos depois ela desencarnou, e quando chegou lá em cima, dizem que ela foi para o Ministério da Reencarnação. E aí os espíritos disseram, agora nós vamos planejar a sua próxima encarnação. E quando ela estava planejando, eles disseram, na próxima vida você vai ser esposa do fulano de tal. Ela, não, você está lendo a encarnação passada, meu amigo, isso eu já fiz na vida passada. E aí os espíritos dizem, não, você na vida passada aprendeu a tolerar o seu marido, agora você vai aprender a amar. Eu muitas vezes repeti essa lição, gente, mas eu acho essa lição uma piada de mau gosto. Ela apoia muitas atitudes codependentes. O que é a codependência? É essa atitude dessa mulher que se sente um espírito melhor, superior e missionário, tendo que guiar o marido para a senda do bem. Você só tem responsabilidade de guiar a si mesmo. Quando você está bem, você melhor ajuda o outro. Então, o bem, ele é contagioso, mas nós não podemos forçar ninguém a ir no caminho do bem. Tampouco nós temos que ficar suportando sofrimentos, agressões, para que a gente se torne um ser mais evoluído. Não é por aí, não. Do que adianta realmente ela estar suportando aquilo ali e os filhos dela estão suportando por tabela, muitas vezes sendo traumatizados numa relação doentia em nome do amor cristão. O amor cristão não se exerce dessa maneira. Talvez ela tenha vindo e a grande experiência de aprendizado dela seja dizer chega, ela tem que mudar a postura dela. De não ser uma postura talvez conivente, menos passiva, mais ativa. E é claro que aqui eu não quero dar uma fórmula e uma regra geral. Cada um vai avaliar a sua situação e é isso que a gente tem que ver. Cada um, como dizia minha avó, Coraci, quem tem o calo é que sabe onde o sapato aperta. Então, cada um vai responder por si. Nós não temos o direito de dizer às pessoas como é que elas têm que proceder nas suas relações íntimas. O fato é que a gente sabe que a gente sempre tem que respeitar o outro, a gente tem que ter consideração com o outro e amar muitas vezes requer dar limites, porque enquanto esse outro não tem limites, ele vai pintando e bordando a vida toda. Então, eu acho essa lição um tanto perigosa, porque é uma lição que coloca os espíritos até cruéis, esperando que aquela mulher
tolere todas as situações de sofrimento para que ela se torne um espírito melhor. Essa mulher tem que tomar uma autoconsciência, injeções de autoconsciência para entender o que verdadeiramente a mantém numa relação doentia. Aí ela vai se conhecer e entender o que eu realmente estou querendo aqui. Por que será que eu estou aqui nessa relação? Qual o meu ganho nessa história? Então, o processo de autoconhecimento, de conhecimento de nossas próprias sombras, de nossas verdadeiras motivações, não é fácil. Não é fácil. Porque requer a gente conhecer algumas motivações egoísticas que estão por trás. Às vezes essa mulher tem medo de ser só. Ai, mas é porque aí se eu não encontrar ninguém, então às vezes ela quer uma garantia de um bem-estar. E ela é uma pessoa que está sempre precisando de alguém, quando deveria buscar em si mesma o centro de sua vida, a metade que lhe falta, né? Dentro dela, mergulhando nela. Então eu estou contando aqui para vocês, gente, uma história. É claro que, volto a pontuar, nós temos que encarar, cada um sabe de si, a nossa própria situação. Só citei como exemplo porque nós pregamos muitas vezes como algo que é a saída para todo mundo, é a fórmula para todo mundo. Cuidado com as fórmulas. As fórmulas são a porta larga. Era muito fácil a gente evoluir seguindo um manual de regras e procedimentos. Jesus diz que só tem um caminho, o amor, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse caminho para chegar até Deus passa pelo próximo. E você vai amar o próximo como você se ama. Se você se ama, reconhecendo a sua luz, você aprende a reconhecer a luz do próximo e a capacidade que ele tem de crescer por si mesmo. Ele tem essa capacidade de crescer. Essa história de que você veio para salvar alguém, porque um espírito torto tinha que ser endireitado, sai dessa. Ah, mas eu li no livro Renúncia do Emmanuel que a Alcione veio assim. Pois é, lá no livro Renúncia, a Alcione era um espírito de altíssima envergadura. Eu acho que nós ainda não somos isso daí. Nós somos espíritos aqui, ó, tentando crescer. Então, nós estamos mais ou menos todos no mesmo patamar. Cuidado com essa inflação psíquica. Isso é uma maneira que você tem de se esconder atrás de uma fachada de bom espírito, de pessoa evoluída. Você pode estar escondendo seu medo, sua insegurança, sua dificuldade de enfrentar, sua dificuldade de ser, entre aspas, só. E aí você está se escondendo atrás disso. Então, o caminho, a porta estreita é essa autorrealização que só é possível pelo caminho estreito do autoconhecimento. Caminho que a gente consegue trilhar quando a gente carrega a lanterna do amor a nos guiar. O que é a lanterna do amor? Acredite, não importa o que você encontre dentro de você, você é um ser iluminado porque é criado por Deus. Você tem uma luz também dentro de você. Isso é amor. Ame a si mesmo e esse amor vai se desdobrar para todos os demais. Se você aceitar a si mesmo, você passa a aceitar mais os outros. Não é você se esparramar em defeitos. Ah, eu sou assim, eu nasci assim e serei assim, Gabriela. Não é. É você olhar para si, dizer, eu estou vendo que eu tenho isso não é legal, vou me libertar disso daqui porque eu me quero bem. É mais ou menos por aí que a gente segue. Bom, gente, quero ver aqui os comentários de vocês. A Malu está dizendo, chega até a ser prepotente da nossa parte se nos colocarmos em uma situação de nos vermos melhor que os outros. Isso, né? Aptos a conduzi-los para a evolução. Exatamente. Mas, Carolina, a gente não tem que ajudar os outros? Como é que a gente ajuda os outros? Vivendo em equilíbrio. Seja um ser equilibrado. Eu dou a dica para pai e mãe. Qual é a melhor regra? Qual é a melhor maneira de educar os filhos? Seja equilibrado. Seja saudável. Seja uma pessoa sã. Seja uma pessoa autêntica. Uma pessoa congruente. Seja assim.
Porque não tem dúvida que vai ser a melhor educação que você vai dar para o seu filho. Que se só fica dizendo para o seu filho o que fazer, você fica se espremendo, se contendo para tentar fazer com que o filho veja você como um grande exemplo. Não vá por aí. Seja esse exemplo através do autorreconhecimento, através do esforço diário, da oração, você faz a prece, você tenta viver de acordo com as coisas que você fala, mas sem rigidez, sem ser chato, sem esquecer que você também já foi criança, sem esquecer cada fase da vida e as cobranças de cada momento. É por aí que a gente vai ajudando melhor os outros. Então, deixa eu ver aqui. Por que algumas pessoas, está perguntando a Martina de Hebe, nos fazem sofrer mais que outras? Podem ser débitos de vidas passadas? O que pode ser feito? Por que umas pessoas nos fazem sofrer mais que outras? Porque nós precisamos dessas pessoas. Nós precisamos dessas pessoas que nos fazem sofrer. Elas nos fazem sofrer em aspectos nossos que nós temos que olhar. Essa pessoa exige demais da minha paciência, essa pessoa exige demais da minha compreensão, ou eu estou jogando muito para essas pessoas a realização da minha felicidade, e aí eu sofro, porque não é o outro que vai me fazer feliz, é a minha maneira de viver com o outro, talvez, que me faça feliz. De estar na relação. Então, enquanto eu jogo o meu equilíbrio de vida no outro, o outro me desequilibra, porque eu tenho que estar no meu centro. Isso é muito difícil. A gente quer sempre que alguém nos traga a felicidade, ou a gente vai fazer alguém feliz. São as promessas de amor? Eu vou te fazer feliz. Não, faça você mesmo feliz, que você sendo feliz. E se eu te amo, eu serei feliz também. Agora, o que é ser feliz? Essa é que é a questão. A gente se engana. Costumo dizer, tenho dito nas lives, a gente vive no mundo material e o mundo material nos ilude. É o mundo das ilusões, o mundo que não é o original, o verdadeiro. Então a gente encarnado, encapsulado nesse mundo, a gente não vê o que é a verdadeira felicidade. Nós confundimos a verdadeira felicidade com os prazeres que nos são fornecidos pelos sentidos. Então são os prazeres sensoriais muitas vezes, aquilo que nos enche os olhos, que nos enche o paladar, que nos enche o tato, que nos dá conforto, nos dá prazer, nos leva os sentidos para êxtases. A gente acredita que isso é que gera a felicidade. São esses 5 sentidos. E a gente perde muitas vezes a conexão com o 6º sentido, com o sentido da intuição, o sentido espiritual, onde reside a felicidade, o tesouro do céu do qual falava Jesus, aquele tesouro que dura para sempre. Então, é por isso, porque a gente joga nos outros muito. Os outros nos fazem sofrer na medida de que nós deixamos que eles nos façam sofrer. É claro que existe um sofrimento real, como Jesus. Jesus, deram uma cruz a ele, o puniram, mas Jesus fez o quê? Jesus grita na cruz, Jesus perdoa todo mundo e ele se livra do sofrimento. Ele não sofre mais. Ele não sai do equilíbrio. Ele não fica preso, apegado à lamúria. Ele não fica dizendo, ai, o Pedro disse agorinha mesmo que me amava e já me negou 3 vezes. Ai, Judas andou tanto comigo, me traiu. Nós ficaríamos assim. Ah, povo ingrato, eu curei tanta gente, não está nenhum aqui para me ajudar. Ele poderia ter passado o tempo todo nessa lamentação. Ele tem o seu momento de dor, tem a sua prece, que ele diz, Pai, livra de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, não a minha, antes da prisão. Ele tem, durante a crucificação, o momento que ele diz que ele recita um salmo, Pai, por que me abandonaste? Ele tem o seu momento, de sentir, mas ao mesmo tempo, ele diz depois, Pai, em suas mãos entrego o meu espírito, um momento de aceitação. Então ele passa por todas aquelas fases que são as fases do morrer, que são negação, revolta, luto e tudo. Ele passa rapidinho, ele não fica preso em nenhuma dessas etapas. Ele deixa acontecer o processo e assim
ele ao morrer se liberta. Ele não carrega para outra vida, para o mundo espiritual, uma carga de mágoas, de culpas, de remorsos. Ele sai livre. Então, e ele depois, tanto que ele depois aparece para esses mesmos apóstolos que o abandonaram. A Malu tá lembrando que eu fiz um post hoje sobre as sombras. O autoconhecimento envolve isso. Exatamente, Malu. Reconhecer nossas luzes e sombras e saber lidar com ambas. Engraçado, Malu. Isso, as nossas luzes e sombras. O termo sombra, né? Ele tem como a gente usa, ele vem da psicologia de Carl Gustav Jung, a psicologia analítica. Na verdade, Jung, ele chama de luz a consciência, aquilo que está na consciência, e sombra o que está na inconsciência, entendem? Então, a ideia não é que seja necessariamente algo mal, é aquilo que está inconsciente. Nós costumamos deixar no inconsciente aquilo que não é socialmente aceito, né? Ou aquilo que não é bom, porque geralmente o que não é bom não é socialmente aceito. Então a gente esconde isso à sombra, é mais difícil de tomar consciência disso. Mas na verdade, a metáfora sombra e luz em psicologia não pode ser considerada sinônima de erro, de defeito e virtude. Na verdade é isso. Então essa luz interior, ela está na sombra, sob o alqueire. É essa a ideia. E trazer a consciência, a autorrealização é trazer para a consciência todo o nosso ser. Né? Nós vamos aos poucos tomando consciência de nós. Então nós vamos tomando consciência de aspectos negativos de nossa personalidade e de aspectos positivos. Então eu uso nessa postagem a metáfora das tentações de Cristo. Então, Cristo, ele antes de começar a sua missão de pregação propriamente dita, ele tem um momento no deserto em que ele passa 40 dias, assim está lá na Bíblia, né? E ele encontra o diabo. E o diabo tenta Cristo 3 vezes, né? Ele tenta uma vez, ele diz que Jesus transforme as pedras em pães. A outra tentação é que ele se jogue do pináculo do templo, que os seus anjos o sustentarão. Tem essa é a outra tentação. E a terceira tentação, eu acho que ele promete dar todas as riquezas, né, do mundo, se ele prostrado o servir. E Jesus vai passando tentação por tentação. Então, nesse momento, é interessante que as tentações, elas são símbolos também de tentações que nós temos nesse mundo. Né? Então, transforme pedra em pão, faça de conta que não existe esse problema, né? Se afeiçoe às ilusões, né? Agarre as ilusões de alegria. Então nós não fazemos isso, né? A gente acha que ser feliz é estar saindo correndo feliz, bonito, cabelo ao vento, e isso tudo é ser bem feito de corpo, é ser musculoso, é ser portador de certo título. E assim são essas enganações, como se isso fosse o grande objetivo da vida. E aí Jesus diz que nem só de pão vive o homem, né? Então ele percebe que esse ter não é tudo, mas o ser, mas da palavra de Deus é que vive o homem. E aí o demônio tenta também Jesus, né, a se atirar do pináculo do templo, né, a ser irresponsável, né, não se cuide, se atire, se jogue. E aí Jesus diz, não tente, né, eu não vou tentar, não vou desafiar Deus, eu vou respeitar os meus limites. Então, respeite os seus limites. Depois, o demônio, que são as tentações da vida, a gente é tentada a passar por cima dos nossos limites, e depois o diabo tenta Jesus a conquistar todas as riquezas, se ele prostrado o adorar. Não é? E a gente fica realmente, muitas vezes, enceguecidos, tentando conquistar todas as riquezas, adorando um Deus falso, né? Que no Antigo Testamento, o bezerro de ouro, adorando os bens materiais, os valores passageiros.
e Jesus diz, ó, se afasta de mim que não vai dar certo. Então, Jesus, ele conversa com essa sombra dele, ele escuta o que ela tem a dizer e ele responde a ela. Esse é o processo do autoconhecimento. A gente encara a nossa sombra e tenta ver assim, eu tenho uma sombra que é uma pessoa, digamos, que gosta de roubar. Né? Roubo a boa vontade dos outros, eu roubo, ou roubo mesmo fisicamente falando, né? Digamos que eu tenha essa sombra. Então eu olho essa sombra e eu digo, gente, dona Sombra, o que é que você quer, né? O que é que a gente pode fazer para você ficar em paz dentro de mim? Ah, você tem que sair roubando. Ele diz, não, roubando eu não vou roubar, né? Eu não vou fazer isso. Mas eu vou te trazer com a tua esperteza para que você me ajude a proteger os outros do roubo. E aí eu me torno alguém que trabalha com um sistema de segurança. É tipo isso, entendem? É integrar a sombra. Eu estou dando aqui exemplos bem grosseiros às vezes, e aí vocês vão fazendo as aplicações às suas vidas. Verdade, já se diz. A verdade é que a vida é impermanência e temos dificuldades com essa impermanência. Exatamente assim, né? A vida é transformação e nós temos dificuldade de lidar com isso. Né? Nós temos a enganação do apego. Às vezes, diz a Regina, nos olhar é doloroso. É sim. Mas, gente, quando a gente, nos olhar é doloroso, a gente se chateia, mas eu vou te dizer uma coisa. Quando a gente se acha filho de Deus, então a consciência, a gente encara e diz, caramba, falhei aqui, paciência, né? Mas isso não tira meu brilho, né? Isso vai, eu posso mudar isso ainda de alguma forma. O que é que eu posso fazer para mudar isso daqui? E aí eu olho e sigo adiante. Obrigada, Nélio. Nélio é meu primo, gente, tá aqui presente. Efeito Sombra na Netflix, Andressa Pinheiro tá dizendo, é excelente. Não vi. Qual o Insta da Carol? Alguém bota aí, é @Caroline Traeger. Gente, deixa eu ver, Dona Gracinha, minha mãe tá rindo de alguma coisa aqui. Isso mesmo, Carol, como sempre. Obrigada, Karina, ela tá dizendo que as minhas ponderações são maravilhosas. Essas ponderações, gente, eu queria, né, assim, me gabar e achar o máximo, dizendo que elas nascem só da minha cabeça. Mas não, gente, isso daqui eu vou lendo e aprendendo. Como, né, bate aí o que alguém trouxe com o que eu acredito, aí eu repasso aqui para vocês. Então vou estudando, aprendendo, tem tantas fontes e a gente vai aprendendo nessas fontes. Engraçado, eu estava aqui, vou até dividir com vocês, não sei se acontece com vocês, às vezes eu fico triste porque eu leio umas coisas, adoro, e eu penso, ai meu Deus, eu queria gravar isso aqui, memorizar, para poder depois falar disso para o mundo inteiro. Aí eu fico doida para falar para todo mundo, queria memorizar e eu não consigo memorizar tudo que eu leio. Aí eu me lembrei, estava pensando isso ainda hoje. Estava lendo um livro e achando tão fantástico, um livro sobre trauma. Achando tão fantástico, querendo gravar tudo, né, desse livro. E aí eu me lembrei, e muito chateada porque eu não consigo memorizar tudo. E aí eu me lembrei de um texto que eu li há muitos anos, de Malba Tahan, né? Lendas do Povo de Deus, o nome desse livro. E ele conta, são lendas do povo judeu. E uma das lendas, ele diz assim, que um rabino estava com o seu discípulo e o discípulo estava se queixando para o rabino que não conseguia lembrar das coisas, que achava fantástico tudo aquilo que ele aprendia, mas não decorava, não memorizava e ficava muito triste porque não memorizava. Aí o rabino disse assim, olha para aqui para esses 2 cântaros. Um deles eu coloquei água hoje, só num. Você pode me dizer qual foi? Não tem mais água dentro, eu já derramei fora a água. Você pode dizer qual foi o cântaro no qual eu coloquei água? Aí ele olhou e disse, foi nesse aqui da direita. E o rabino perguntou, como é que você sabe que eu coloquei água nesse cântaro, se a água não está aí dentro? Ele disse, eu sei porque o cântaro está limpo. E ele disse, assim é o conhecimento que a gente adquire. Você pode não reter a água, você pode não memorizar, mas ele faz o que tem que ser feito dentro de você. Então, quando a gente estuda, quando a gente lê, quando a gente pratica, quando a gente
tenta, busca, pode até ser que a gente não memorize tudo, mas aquilo faz o que tem que ser feito dentro da gente. Aos pouquinhos vai nos limpando, nos limpando, nos limpando. Então, não vamos desistir nunca de aprender, de estudar, de nos esforçar, de buscar conhecimento, de buscar luzes. A gente vai cair, a gente vai escorregar, mas aquilo ali fez uma limpezinha dentro da gente, já está fazendo efeito. Em algum momento a gente vai sentir o que isso fez dentro da gente. Bom, pessoal, tá chegando aqui no finalzinho da nossa live. Deixa eu ver mais alguma coisa que vocês tenham deixado, né, comentado. São tantos comentários, acho muito legal, né? A Vanessa está dizendo, o início é bem difícil, mas quando nos conscientizamos, aí as coisas perdem o peso maior. Ou até, assim, quando a gente se conscientiza também, a gente percebe, né, o quanto a gente se preocupava com coisas que não são verdadeiramente essenciais, né? Quando a gente se conscientiza, também a gente percebe o quão pouco a gente sabe, a gente baixa um pouco a bola, fica menos vaidoso. É engraçado, né, gente? Parece até contraditório. Mas quanto mais a gente se ama, menos vaidoso a gente é, né? Mais simples a gente se torna. Então, é isso que vai acontecendo. Porque você vai percebendo, quanto mais você se ama, mais você se aceita, mais você se percebe no outro, mais você aceita o outro e menos você tem necessidade de se sentir acima do outro. Mais você se sente igual e irmão do outro. Não é interessante? Mais amoroso e generoso a gente fica. Então é por aí. Carolzinha, ô Isa, obrigada. A Isa dizendo aqui palavras lindas, eu agradeço demais. A Nayane diz, quem dera outras pessoas do centro realmente deviam acreditar que as pessoas mudam. Elas mudam, tem gente que não acredita, mas mesmo esses que não acreditam vão mudar. Eu tinha uma tia-avó, quer dizer, hoje ela está no mundo espiritual, chamada Tia Enói. A Tia Enói é uma das espíritas ancestrais da minha família. A minha família, né, os secundinos, eles têm, e os crisóstomos, né, eles têm Paulino, Secundino, Crisóstomo, tem espíritas, sobretudo os crisóstomos, desde de muito tempo atrás. Lá em Quixadá, eu tinha um tio-avô espírita, chamado tio Lourival, né? E também, já a mamãe contou de uma tataravó, não sei quem, Virgínia também, que era espírita. Então os espíritas vêm de longa data na minha família. Né? Claro que às vezes uns espíritas mais arcaicos, né? Mas aí foi passando a doutrina, geração em geração. E essa minha tia-avó era espírita. E ela era uma espírita que pegava briga com gente de outra religião, Tia Enói. E aí ela dizia, né, que quando um católico vinha dizer para ela que não existia reencarnação, e que não existia isso de mundo espiritual, aí ela dizia, pois espere você morrer. Quando você morrer, você vai ver que eu tenho razão. E você ainda vai reencarnar. Então, uma hora a pessoa vai saber. O importante, gente, não é tanto o que a gente sabe, é o que a gente faz com aquilo que a gente sabe. Né? O que é que nós estamos fazendo com as nossas vidas. E talvez essa seja a melhor maneira de contagiar as pessoas, é nos transformando. Karina está dizendo que também tem a dificuldade de memorizar as leituras. Karina, às vezes eu fico triste que eu não lembro as coisas, mas é assim mesmo, a gente repete. É bom que a gente lê mais, para ver se memoriza. Então, mas achando muita gente, vocês hoje comentaram demais, e são comentários grandes, eu fico com vontade de ler tudinho, aprende, mas somente percebemos quando necessitamos do aprendizado. De repente você explica. É isso mesmo, exatamente, Nayane. De repente a gente vê que a gente está passando adiante aquilo que a gente não lembra, né? A gente aprende. Qual um filme mesmo que tem na Netflix? Alguém falou aí de um filme, se eu não me engano, é um nome de um livro do Chopra, né? Efeito Sombra. Eu acho que foi isso que alguém disse. Efeito Sombra. Né? Gente, chegando aqui ao nosso fim
da nossa live. Fiquem felizes em saber que fica tudo dentro de nós nos limpando, é isso mesmo. Quem está dizendo é a Úrsula Saboia, verdade. Isso é consolador, né, Úrsula? A gente saber que pelo menos dentro da gente as coisas estão fazendo algum efeito, está limpando. Aos pouquinhos, uma hora a gente sente que isso aqui fez algum efeito. Então, assim como a gente tem que tomar banho, escovar os dentes todos os dias, a gente faz um evangelho, a gente faz uma prece, volta a ler. Uma hora aquilo ali penetra, entra dentro da gente. Não diz o ditado, água mole em pedra dura, né? Em pedra dura, tanto bate até que fura. É assim que funciona. Para terminar a nossa live, como uma prece, eu queria pedir aqui a vocês que nós fizéssemos uma corrente, né, de bons pensamentos. Eu acho que nós já estamos fazendo isso, enviando esses bons pensamentos, essa energia de saúde e bem-estar para todos aqueles que nesse momento se encontram doentes. Sejam doentes de Covid-19, sejam doentes de outras doenças físicas, de doenças psicológicas, de doenças espirituais. Vamos, nesse momento, enviar saúde para o mundo, porque o mundo precisa de saúde. Então, vamos pensar amorosamente nas pessoas que estão ligadas a gente e emitir para essas pessoas o nosso passe. Porque nós estamos recebendo luz dos Espíritos e podemos canalizar essa luz para aqueles entes que estão em nossas mentes agora. Para finalizar, vamos fazer isso durante a leitura de uma mensagem. A dor como juiz, também do livro Cura Teu Coração. Senhor, fazei com que eu me reeduque com a nova e dolorosa experiência. Quem por amor não ouve a consciência, vai ter que ouvi-la quando ela o machuque. A vida não comporta nenhum truque, porquanto Deus de tudo tem ciência, mas sabe usar a dor com paciência, para que aponte o mal e nos cutuque. Por certo, andei na trilha do embaraço, pois hoje as provações pelas quais passo estão a sugerir-me o que é que eu fiz. Só peço que me deis força e coragem, a fim de que eu corrija esta viagem, já no final, com a dor como juiz. E a nossa dor nos revela, né, o que nós precisamos aprender, o que nós precisamos mudar. Que a gente possa identificar isso e fazer a nossa transformação, porque é para isso que a gente veio ao mundo. A gente possa realizar a nossa humanidade de seres divinos. O passarinho, como eu disse no começo, com a sua passarinhez, os lírios do campo, a sua liriedade, e cada um de nós, a nossa humanidade. Que eu sirva ao máximo a minha carolinez, que a Regina viva a sua reginez, a Malu a sua malucidade, e a cada um viva a si mesmo, se realize nessa vida, se torne a potência máxima daquilo que pode ser. Nós estamos caminhando para isso. Não tenha pressa, nós temos várias encarnações. Vá fazendo ao pouquinho. Nessa vida você faz o seu esforço daquilo que você precisa aprender. Gente, fiquem com Jesus, que Deus nos abençoe a todos, derrame sobre cada um os fluidos benfazejos para o seu bem-estar físico e espiritual. E até semana que vem, na próxima live do Evangelho. Estaremos aqui, como todas as quartas, às 20 horas, fazendo mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigada, Malu, obrigada, Úrsula, obrigada, Larim Viana, Tosto, Meire Serrano, Liduína, Paula, seu Álvaro Neto, Leda Rufino, Catiúcia, Mirla Borges, Luiz Escafa, Karina, Cacau Almeida, Silvia Maria, muito obrigada a todos vocês pela sua companhia. Isa, beijão para você, Mazé Vidal, Nayane, Marley, Merivalda Salles, minha prima, muito obrigada pela presença, Vera Batista, minha mãe, Dona Graça, Nélio Secundino, todo mundo, Manu, que estiver aqui, quem não citei o nome, recebam todos a minha gratidão e até semana que vem. Tchau, tchau, gente!